Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História. E hoje ainda com o tema Os Primeiros Habitantes da América. Vou fazer um comentário sobre a aula passada. Mas antes disso, quero dizer que a história é muito divertida e é muito importante também. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que ela é divertida? Porque de repente ela está em filmes também. Você pode aprender se divertindo. Por exemplo, o filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. É um filme que certamente teve uma pesquisa muito grande ali para se fazer o filme. Quem escreveu aquele roteiro, quem escreveu o livro, inclusive ele foi tirado de um livro, tem um conhecimento ali de dinossauros, né, de história. E lembro, quando saiu esse filme, muita gente começou a ter curiosidade com dinossauros, revistas de dinossauros, brinquedos, miniaturas, né, em formas de dinossauro. E tá vendo como é que a gente pode aprender história de um modo divertido? Como a história pode ser divertida? Existe essa novela aí, essa novela que está passando. Essa novela conta um pouco da história do Brasil, Dom Pedro I, Dona Leopoldina, vários personagens que fizeram parte da história do Brasil. Então, não pense que estudar história é só dentro da sala de aula, só com o livro. A gente pode também, esses filmes, essas novelas, podem acrescentar, né, o nosso conhecimento de história. Era do Gelo. Quem assistiu Era do Gelo? Alguém aí assistiu Era do Gelo? Essa parte da história é muito interessante porque tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Os primeiros habitantes da América. Você lembra, na aula passada, ela disse que na última era glacial, ou Era do Gelo, você pode falar Era do Gelo ou última era glacial. O que foi a Era Glacial? O que foi a Era do Gelo? Foi a época em que, um período em que a temperatura da Terra baixou bastante e ali se formou grandes camadas de gelo. E entre a Ásia e a América se formou uma espécie de ponte. E o homem teria vindo da Ásia, andando a pé da Ásia, até chegar à América. Ela falou isso, né? Essa teoria é a teoria do Estreito de Bering. Então, lembrando também que ela disse o seguinte, que foi uma das últimas eras glaciais. Então é importante você saber o que é uma era glacial. Quero falar do ponto sobre o crânio de Luzia, o crânio achado lá em Minas Gerais. Lembra? Eu não vou entrar em muitos detalhes não, mas lembrando que este crânio, por exemplo, ele tinha traços negroides. E esse crânio tinha 11.500 anos. Ele provava que os primeiros habitantes da América não foram os índios. Não foram os índios descendentes de asiáticos, como se pensava. Já tinha 11.500 anos, então já fazia muito tempo. É um crânio de uma moça com cerca de 15 ou 20 anos, mais ou menos. Mas ela faz um questionamento aí, naquela aula. Qual o questionamento que ela faz? E ela não responde. Por que o nome dela é Luzia? Inclusive ela fala o seguinte, eu acho que esse crânio deveria se chamar Annette, em homenagem à pessoa, à pesquisadora que descobriu o crânio. O nome dela é Luzia, em homenagem a Lucy. E aí tem também um outro filme com a Scarlett Johansson, Lucy,
que conta um pouquinho, né? Mostra um pouquinho a Lucy. Mas eu não vou entrar em detalhe não, mas tem esse filme também que tem a ver a respeito com o que eu vou falar. E quem foi Lucy? Lucy também é um esqueleto, é um dos esqueletos mais antigos do mundo. Cerca de 3 milhões de anos. Né? Eles acharam esse esqueleto lá na Etiópia e puseram o nome dele de Lucy. Lucy, né, como Luzia também, né, como eu disse, é uma moça também de cerca de 15, 20 anos. Por que puseram esse apelido, ou por que puseram esse nome de Lucy? Devido à música Lucy in the Sky and Diamond, dos Beatles. E por quê? Porque quando acharam esse esqueleto, resolveram fazer uma grande festa no acampamento e essa música não parou de tocar. Lucy in the Sky and Diamond. Passou o tempo todo, né, durante aquele dia, durante aquela noite. Isso foi, por isso que ela se chama-se Lucy. Isso ela não pôs lá, tá? Quero falar uma coisa muito interessante sobre o crânio de Luzia. O crânio de Luzia estava lá no museu, né? No Museu do Rio de Janeiro. Está lá no Museu do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Alguns tempos atrás, há mais ou menos, foi em 2018, né? Que houve um incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, e se perdeu muitas peças importantes, inclusive esse crânio. O pessoal pensou que ele tinha desaparecido, tinha acabado totalmente no incêndio. Mas não, se recuperaram, 80% desse crânio foi recuperado. Né? Apesar de todo o incêndio, eles conseguiram recuperar esse crânio. Então esse crânio estava aí, né, na mídia de novo, foi comentado aí, mas eles não comentaram, né? Por que esse crânio era importante? Né? Muita gente olhava assim, às vezes não prestava atenção, achava que era só mais um crânio, um crânio histórico que tinha, como vários outros, mas não. Agora você sabe por que falaram tanto, por que os arqueólogos estavam lamentando tanto o desaparecimento desse crânio. Porque esse crânio prova que os primeiros habitantes da América não tinham os traços dos índios, como se pensava. Certo? Então é isso, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau.